Olá, você vai ver no Jornal de hoje. Pelo terceiro mês seguido, o Brasil registra saldo positivo na criação de empregos formais. A agricultura liderou a geração de empregos no mês passado. O café em Minas, o cultivo de laranja em São Paulo e a soja no Mato Grosso puxaram as contratações em junho. Inspirado no SUS, projeto quer combater a morte de crianças por malária no Congo. A gente está querendo, primeiramente, distribuir mosqueteiro, nas casas da população mais vulnerável. São mais de 200 mil que vão beneficiar desse mosqueteiro. Fique de olho, a adesão ao Programa Estadual de Parcelamento de IPVA e ICMS começa na próxima quinta. E ainda uma dica de passeio turístico na capital paulista. A passagem custa R$ 40, é comprada direto no ônibus e dá direito a entrar de graça em 6 museus da cidade. É agora no Câmara Notícias. O Brasil registrou saldo positivo na geração de postos de trabalho pelo terceiro mês consecutivo. No mês de junho foram criados 9.800 novos empregos no mercado formal, resultando em 67.300 vagas no primeiro semestre deste ano. Os dados foram divulgados nesta segunda pelo Ministério do Trabalho. A agricultura liderou a geração de empregos no mês passado. O café em Minas, o cultivo de laranja em São Paulo e a soja no Mato Grosso puxaram as contratações em junho. O resultado é fruto da confiança no mercado nas políticas públicas que foram emanadas pelo governo. Primeiro, o governo deu sinais de responsabilidade no que diz respeito à organização da sua despesa. E segundo, as políticas que tiveram um impacto direto na vida do trabalhador, como por exemplo a liberação das contas do FGTS inativo. E a sinalização que o governo deu no encaminhamento da modernização da legislação trabalhista, que foi consolidada em 3 eixos: consolidar direitos, segurança jurídica e geração de empregos. A administração pública foi outra área de destaque no mês passado, com mais admissões do que demissões no período. Ao todo, entre admissões e demissões em junho, o saldo ficou positivo em quase 10 mil postos de trabalho, um aumento de 0,03% em relação ao estoque de maio. Também foi o terceiro mês seguido de abertura de vagas no país. Em termos de regiões e estados, o Sudeste e Minas Gerais estiveram no topo do ranking de novas vagas com carteira assinada. No balanço do primeiro semestre deste ano, o saldo positivo na geração de empregos foi ainda maior. Foram mais de 67 mil novas vagas com carteira assinada no país. Neste mesmo período do ano passado, o balanço foi negativo, com mais de 500 mil postos fechados. Com os resultados de junho e do semestre em mãos, o ministro Ronaldo Nogueira defendeu que o pior momento da economia brasileira já passou. Será um futuro promissor, porque se no momento de maior dificuldade em que o Brasil passou, quando saiu de uma das piores recessões da sua história, e nos primeiros 6 meses de 2017 já apresentou números positivos, em 4 meses em especial, isso é fundamental para sinalizar que o futuro será muito melhor. No Brasil, mesmo com uma lei de diretrizes em vigor há 10 anos, quase metade da população não tem acesso a saneamento básico. Uma proposta de emenda à Constituição pode aumentar o investimento no setor e ainda melhorar a qualidade de vida de quem divide espaço com lixo acumulado e esgoto a céu aberto. John mora há 5 anos no bairro Amapá, em Duque de Caxias, na região metropolitana do Rio. O local não tem rede de esgoto e a população se utiliza de sumidouros. Na rua onde reside, apesar de existirem manilhas em alguns trechos há mais de 20 anos, não houve planejamento de saneamento básico. O esgoto sem tratamento acaba sendo jogado no rio que divide os municípios de Caxias e Belfor Roxo. Fizeram aqui projeto até o esgoto, mas não concluíram, né? E por não concluir, o barro ele volta de novo para cima do pó da pedra, do que eles botaram em cima, e nos tornando sempre a começar a ter o mesmo problema, né? Que é a falta de esgoto e o lamaçal, que não deixa a gente assim
ter uma boa qualidade de vida aqui no nosso bairro. Samuel vive problema similar em Rio das Pedras, em Jacarepaguá, na zona oeste do Rio de Janeiro. Quando chove, esse canal facilmente transborda, porque ele não tem um sistema de drenagem. Aí o que acontece? As ruas já recebem água, porque vai jogar num canal, como ele já está cheio, aí alaga todo mundo, aí fica todo mundo à deriva. Em todo o país, metade da população não tem acesso a saneamento básico, apesar de ser um direito garantido pela Constituição. Atualmente, existe uma proposta de emenda à Constituição para garantir que 5% do PIB seja investido em tratamento de esgoto, distribuição de água e limpeza urbana. Se aprovada, os investimentos no setor podem chegar a 529 milhões de reais em até 14 anos. Essa proposta foi anexada a outra PEC, que quer estabelecer o saneamento como um direito social. Segundo este pesquisador, a cada R$1 investido em saneamento básico, se economizam R$4 na saúde. Se a gente garante teto constitucional para aplicação de recursos, ainda mais vindo da Seguridade Social, aumentaria esse aporte de recursos e a gente teria condições de estar atendendo às metas do milênio e às metas, inclusive, do Plano Nacional de Saneamento Básico, que são bastante ousados, visando a universalização dos serviços. Não basta só ter recurso, o dinheiro não é suficiente, né? Você tem que ter projeto para fazer a obra, 2, essa obra tem que ser bem executada, e depois que a obra for bem executada, você tem que ter um serviço de manutenção desses sistemas. O preço dos combustíveis caiu nos últimos meses em várias partes do país. No caso do etanol, a queda é maior. Abastecer com álcool voltou a ser um bom negócio para muita gente que tem veículo bicombustível. No ano passado, o etanol chegou a custar mais de R$ 2,50 na capital paulista, mas agora já é possível encontrar o combustível por menos de R$ 2 em muitos postos da cidade. Realmente abaixou bastante em todos os postos o álcool. A gasolina também abaixou um pouco. A queda dos valores do álcool compensa abastecer, principalmente os carros que é flex, abastecer a álcool. Em maio, a média dos preços do etanol nos postos do país era R$ 2,58. Em junho, o preço médio já era mais baixo, R$ 2,48. A queda continua neste mês. A média até aqui é de R$ 2,42. A queda dos preços coincide com o momento de baixa também na produção. No segundo trimestre do ano, a região Centro-Sul, que concentra a maior parte das usinas do país, produziu 14% a menos de etanol do que no mesmo período do ano passado. Os dados são da União das Indústrias de Cana-de-Açúcar. O presidente do Sindicato de Varejistas de Combustíveis Derivados do Petróleo explica que a queda no preço do etanol tem a ver com o valor da gasolina, que está mais barata. Para o etanol voltar a ser competitivo, as indústrias tiveram de abaixar o preço. Como a Petrobras tinha uma gordura ainda acima do preço do mercado internacional, o que ela está fazendo? Ela está reagindo e está abaixando o preço e reagindo às importações. Isso faz o quê? Faz que o consumidor de etanol pense se vale mais a pena abastecer com gasolina ou com etanol. E nessa conta é que se vê que o etanol tem caído. E no próximo bloco, a relação entre o uso exagerado de tecnologia e a miopia. Olhar para o celular e outras tecnologias faz a visão se acostumar a enxergar de perto. E isto ajuda a desenvolver a miopia, já que se torna difícil ver de longe. E começa na quinta a adesão ao Programa Estadual de Parcelamento de ICMS e IPVA. Não saia daí, é depois do intervalo. Quem doa sangue regularmente pode estar ajudando uma pessoa que nunca viu na vida. Ou alguém que acabou de começar a viver. Pode estar ajudando quem já passou por muita história. Ou alguém que ainda tem muitas histórias para contar. Pode estar ajudando quem está torcendo para realizar um sonho. Ou alguém que está torcendo para ser ajudado. Quem doa sangue regularmente pode até não saber quem está ajudando, mas sabe que está ajudando muita gente.
Ministério da Saúde, Governo Federal. Um projeto que pretende acabar com a morte de crianças por malária na zona rural africana foi criado aqui no Brasil, em Minas Gerais. A ideia surgiu durante uma aula sobre a transmissão da doença e também sobre o Sistema Único de Saúde. Um aluno africano ficou impressionado e agora quer adotar o modelo no Congo. Ele mora no Brasil há 4 anos, mas a cabeça está longe. Vou te mostrar onde. Em Gungo, a cidade mais pobre da República Democrática do Congo. Luizon conhece bem de perto a realidade de lá. Quer mudá-la. Para isso, resolveu se debruçar nos livros, na academia, nos estudos. Desde 1997, o país está passando por muita dificuldade. Crise econômica, crise política, guerra civil, muita gente está morrendo. A malária é uma das doenças que mais atinge a população do Congo. Ela pode ser tratada e, melhor ainda, evitada. Mas como a população de lá é muito pobre e o acesso à saúde é difícil e caro, eles não têm um tratamento adequado. O Luizon dedica muitas horas do dia aos estudos e pesquisas. O projeto que ele desenvolve pretende fornecer um medicamento anti-malária e outros remédios necessários gratuitamente nos postos de saúde de Gungo. A inspiração veio daqui, do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente está querendo, primeiramente, distribuir mosqueteiro, né, nas casas da população mais vulnerável. São mais de 200 mil que vão beneficiar desse mosqueteiro. Eu me inspirei no SUS, né, porque lá no Congo a saúde é paga. A gente só tem acesso gratuito com HIV e tuberculose. O projeto, que pretende reduzir em até 70% o índice de mortalidade infantil por malária na cidade em 2 anos, está concorrendo a um prêmio da Unesco com outras 70 propostas da área de saúde. A iniciativa do estudante já está em 2º lugar. Meu maior sonho de vida é implantar um dia o Sistema Único de Saúde lá, que as populações vão poder beneficiar desse Sistema Único, que vai ser um fruto do Brasil para o povo congolês. Se você quiser votar no projeto do Luizon, entre no site entrepreneurship-campus.org. Você sente a vista muito cansada quando fica muito tempo na frente do computador? O uso da tecnologia pode se transformar em um problema para a sua visão. A Academia Americana de Oftalmologia estima que metade da população mundial vai ter miopia em 2050. Esta é a visão de uma pessoa com miopia sem óculos. O míope enxerga bem de perto, mas de longe tudo fica embaçado. A miopia caracteriza-se por um aumento do diâmetro antero-posterior do olho. O que quer dizer isso? O olho é maior que o normal. A imagem se forma antes da retina e, com isso, é necessário o uso de uma lente corretora para que fique com uma visão qualificada. Rafael começou a usar óculos aos 16 anos. Além da miopia, ele tem astigmatismo, que distorce a imagem independente da distância. Tudo isso começou a atrapalhar as atividades rotineiras. Não consigo enxergar, definir formatos, principalmente letras em placas. Para trabalhar ele fica desconfortável, fica um pouco embaçado, começa às vezes a dar dor de cabeça se eu não utilizar, né? Então, para o conforto, para a necessidade, eu realmente tenho que usar óculos, né? O trabalho em frente ao computador se torna cansativo e isso tem uma explicação: o uso intenso da tecnologia. Olhar para o celular e outras tecnologias faz a visão se acostumar a enxergar de perto. E isto ajuda a desenvolver a miopia, já que se torna difícil ver de longe. Éder também trabalha com o computador o dia todo e isso é uma das coisas que mais o incomoda. O gerente administrativo precisa parar algumas vezes para descansar a vista. Dirigir à noite para mim é um trabalho muito grande, porque por causa do óculos, né? Então, luz, né? Aquela luz do carro que vem contra, né? Até mesmo na frente do computador, estou trabalhando, chega um momento que minha mente fica assim, aquela pressão, eu tenho que sair de perto do computador, tirar o óculos para poder dar uma aliviada, né? Na pressão que a gente sente na cabeça. É indicado que o paciente realmente relaxe a musculatura dos seus olhos após 1 hora do uso intenso de mídia. Vão para fora, brinquem ao sol, vá para uma praça, crianças saiam correr, mas não fiquem tanto dentro de um ambiente somente olhando para um celular ou para um computador.
O governo do estado de São Paulo lançou 2 programas para parcelamento de tributos, como IPVA e ICMS em atraso. A renegociação garante desconto nos juros e nas multas e ainda as opções de pagamento à vista ou em até 18 vezes. O prazo para aderir aos programas vai de 20 de julho a 15 de agosto. Quem estiver endividado com IPVA ou tributos estaduais deve se inscrever pelo site www.ppd2017.sp.gov.br. Já as empresas em débito com ICMS devem acessar o site www.pepdoicms.sp.gov.br. No Distrito Federal, um aplicativo para celular que permite a identificação das larvas do Aedes aegypti já está rendendo bons resultados. Em 6 meses foram registrados cerca de 1.500 focos em 1.481 vistorias em prédios públicos. Há 6 meses, o combate aos focos do mosquito Aedes aegypti nos prédios do governo federal passa pela palma da mão. Um aplicativo para celular permite a identificação da larva e o registro das ações tomadas para evitar a multiplicação do mosquito. O acompanhamento online das ocorrências torna o combate ao transmissor da dengue, da chikungunya e do zika vírus mais ágil. Desde que o sistema entrou no ar, foram registrados cerca de 1.500 focos do Aedes aegypti em 104 mil vistorias. 1 em cada 3 focos do mosquito estava no entorno dos prédios. E a medida mais comum tomada para eliminar a larva foi adequar os recipientes com água. Ao todo, 1.083 unidades foram checadas entre ministérios, empresas públicas e prédios estaduais e municipais. Com o sistema, isso acontece de maneira online. Então, no momento em que o foco é registrado, ele já te permite a consolidação dessas informações e uma tomada de decisão em relação àquele problema. Uma forma de empréstimo com juros baixos e sem burocracia. No penhor da Caixa Econômica Federal, o cliente pode levar joias, relógios, canetas de ouro, prata e diamante, fazer a avaliação e receber o dinheiro na hora. Para quem está sem dinheiro ou com dificuldades de pagar aquela conta que tira o sono, uma saída pode ser o penhor da Caixa Econômica Federal. Penhorar uma joia significa fazer empréstimo dando a joia como garantia. E depois de quitado esse empréstimo, o objeto empenhado é devolvido. É uma operação rápida, sem muita burocracia, mas só pode ser realizada se a peça empenhada for de ouro ou prata, ou diamantes ou pérolas. O cliente que desejar tomar um empréstimo de penhor na Caixa, basta ele se dirigir à agência com a documentação e sua joia. O avaliador de penhor na agência faz a avaliação dessa joia, podendo utilizar até 85% desse valor para o empréstimo. Nessa modalidade de empréstimo, as taxas de juros são em torno de 2% ao mês. A Caixa Econômica Federal tem em todo o país mais de 460 agências que operam o penhor e são especializadas na avaliação dos bens. A modalidade mais utilizada é a de parcela única, onde ele pode fazer a operação com até 180 dias de prazo. Ao final desse prazo, o cliente pode renovar essa operação, pagando somente os juros, pagando os juros correspondente ao próximo período, e pode ser renovado quantas vezes for necessário. E você vai ver a seguir: profissionais que usam a criatividade para fazer sucesso em tempos de crise. A Carolina é estilista e já se acostumou a carregar a máquina de costura por aí. Além de ajustar as roupas, ela oferece um serviço de consultoria de estilo. E tem dica para as férias de julho na capital paulista. A primeira partida é às 9 horas da manhã na Praça da República. Quem embarca neste ônibus faz uma viagem com vista privilegiada para a capital paulista. Não perca, é no último bloco. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania na ponta do seu dedo também. A digital de cada um faz a diferença. Vem, você escolhe a dedo e volta muito bem. Por isso mesmo não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site da Justiça Eleitoral e se informe sobre a biometria no seu estado. Não pode faltar ninguém.
São Paulo é um dos principais destinos de pessoas que buscam melhores condições de vida. Mas nem sempre quem vem para a capital paulista consegue realizar seus sonhos. E há quem acabe passando por dificuldades. Para atender essas pessoas, há 14 anos, funciona no terminal do Tietê o Centro de Referência do Migrante, que oferece abrigo e encaminhamento profissional ou até passagem de volta para a terra natal dessas pessoas. Veja na reportagem da TV Brasil como funciona esse serviço. Otoniel é uma entre as milhares de pessoas que estão de passagem pela rodoviária do Tietê. Ele conta que veio a São Paulo há 3 dias para trabalhar como artesão, mas sofreu um revés e perdeu tudo o que tinha. Agora tem dormido em albergues e gostaria de voltar para a família que vive no Rio Grande do Sul. Eu não tenho condição de bancar com a passagem. Aí eu estou esperando uma passagem que me falaram que até o dia 10 ela está liberada para eu poder voltar para casa. São Paulo é conhecida como uma cidade de oportunidades, procurada por gente do país inteiro em busca de uma vida melhor. Mas às vezes as coisas não dão certo. E aí, sem dinheiro e referências como amigos e família, muitos acabam sem condições de se manter na cidade. Segundo dados da prefeitura, mais de 70% das pessoas em situação de rua são migrantes, a maioria vindos do Nordeste e de outros estados da região Sudeste. Na rodoviária do Tietê existe um serviço social oferecido pela prefeitura, em parceria com uma ONG, que tenta evitar que migrantes acabem vivendo na rua. O Centro de Referência ao Migrante pode oferecer alimentação, hospedagem e até passagens de ônibus para pessoas e famílias que estejam em situação de risco pessoal e social. O local recebe cerca de 80 pessoas por dia e chega a oferecer mais de 100 passagens por mês. Mas para ter direito à viagem, é preciso atender a alguns critérios: estar em São Paulo há pouco tempo, não ter família na cidade e nunca ter recebido passagem do serviço. Existem os centros de acolhida, em São Paulo, mas que também não são suficientes pelo número de pessoas que hoje estão na rua. Então, se a gente pode tirar essas pessoas que realmente não são moradores de rua, eles só estão se encontrando hoje numa situação de vulnerabilidade, tem família, enfim, tem a casa deles lá e querem retornar. Então a gente faz essa ponte, coloca eles de novo no meio do convívio familiar. De olho no mercado, tem profissional que usa a criatividade para atrair clientes. Muitos voltaram a prestar serviços personalizados e em domicílio. Eduardo está com 5 meses. Quando ele fica gripado ou está doentinho, Gláucia prefere receber a pediatra em casa. A consulta é mais cara, mas ela pode esperar com conforto, sem encarar o trânsito, o frio ou a espera nas salas do pronto atendimento. É uma opção muito boa, podendo contar com um atendimento desses, personalizado e de confiança que nós acabamos tendo com a pediatra, é muito importante. Caroline, que também é mãe, começou a atender em domicílio há cerca de 3 anos. A médica acredita que este tipo de serviço reforça o relacionamento com o paciente e com a família. Para mim é muito prazeroso, porque assim eu consigo fazer o atendimento daquela família, não só do paciente. E pediatria tem muito disso, de resgatar o médico à moda antiga, resgatar o médico que atende a família e não só o paciente. Cada vez mais profissionais têm levado os serviços até o consumidor, em vez de esperar por ele. A Carolina é estilista e já se acostumou a carregar a máquina de costura por aí. Além de ajustar as roupas, ela oferece um serviço de consultoria de estilo. Entre os clientes, pessoas como o Rafael, coach pessoal e profissional. Com a agenda cheia, ele mal tem tempo de sair do escritório. No meu trabalho, eu gosto muito de trabalhar com a sustentabilidade, Então, se eu tenho bastante roupas no meu armário que podem ser melhoradas para se adequar ao meu estilo, e tem uma pessoa que venha até a minha casa e possa trazer isso, observar qual que é o meu estilo e também me ajudar a adequar o que eu já tenho às minhas necessidades, então isso é perfeito. As peças mais complexas são levadas pela Carolina para o ateliê. Só que alguns consertos são tão simples que podem ser feitos aqui mesmo, na casa do cliente. Assim, o serviço ganha ainda mais comodidade e rapidez. Com a máquina de costura disponível, em poucos minutos as peças estão prontas. Formada em moda na Itália, Carolina trabalha tanto com consultoria quanto com o reparo de peças de alta costura.
é mais prático para o cliente, né? A vida é muito corrida, os dias acabam se tornando muito curtos, então a gente dá essa praticidade ao cliente, né? E acaba fazendo também um trabalho mais específico, mais pessoal com cada um e dá essa consultoria de imagem, né? E nesse mês de férias você vai conhecer uma opção de passeio turístico bem bacana na capital paulista. Quem mostra pra gente é a repórter da TV Brasil, Priscila Cash. A primeira partida é às 9 horas da manhã na Praça da República. Quem embarca neste ônibus faz uma viagem com vista privilegiada para a capital paulista e ouve informações em português, espanhol e inglês dos lugares por onde passa. Ao lado direito da via está um dos últimos remanescentes das antigas chácaras urbanas próximas ao centro, a Chácara Lane, uma construção do início do século XX. A passagem custa R$ 40, é comprada direto no ônibus e dá direito a entrar de graça em 6 museus da cidade. A família de Franca, no interior de São Paulo, está a passeio por aqui e gostou da ideia. Eu acho que a gente está aliando, né, o útil ao agradável, vamos dizer assim. Então estamos bem empolgados. A primeira parada é no estádio do Pacaembu. Aqui, este pai correu para não perder o ônibus. Quase que eu perco. Eu ia sair da República, mas por trabalho, por questões de trabalho, eu resolvi vir para cá. E ainda bem que deu para chegar, né? Carla é de Ilha Solteira, no interior do estado, e tirou fotos para o filho de 9 anos que não pôde vir. Ele é apaixonado por futebol. Eu tinha certeza que ele ia estar adorando estar ali. Aí eu tirei a foto para ele. Ao todo, são 9 pontos onde as pessoas podem descer ou então entrar no ônibus. O passeio completo tem 2 horas de duração, mas quem preferir pode esperar um segundo ônibus convencional para continuar o trajeto com tranquilidade. Assim, a pessoa tem um intervalo de 1 hora para ficar numa das outras paradas, como o MASP, o Parque do Ibirapuera ou o Teatro Municipal. O passeio é interessante não só para turistas. Este paulistano se sente parte de um movimento de redescoberta da cidade. O paulistano está redescobrindo não só a bagunça, o carnaval, a brincadeira, mas também a cultura, pontos bacanas, coisas legais que a gente às vezes passa despercebido no trânsito e não dá o devido valor. Para completar, quem dirige o ônibus turístico da cidade é a Marisa, que tratou a gente com muita simpatia. Aqui tu tem mais acesso às pessoas. As pessoas, elas vêm, elas conversam com você, elas interagem contigo. E você interage com elas. Então, isso você faz se tornar um trabalho gostoso de fazer. Vamos conferir agora como fica o tempo para a Grande São Paulo. As informações são da Clima Tempo. Nesta terça-feira, uma frente fria avança pelo estado de São Paulo e vai aumentar as condições de chuva. Mas o que vai chamar a atenção nos próximos dias é o frio que vem acompanhado da massa de ar polar desta frente fria. O céu vai ficar nublado na região metropolitana nesta terça-feira, chove várias vezes no decorrer do dia e a temperatura vai cair muito em relação à segunda-feira. Já vai fazer frio no período da tarde, vai esfriando cada vez mais. A mínima prevista para a capital é de apenas 9 graus e máxima de 15 graus. Em São Bernardo do Campo, mínima de 8 e máxima de apenas 13 graus. A semana vai terminar gelada, apenas no fim de semana que o frio começa a diminuir um pouco. Chegou ao fim mais uma edição do Câmara Notícias. Eu sou Fernanda Lucena, fico por aqui, mas encontro vocês na próxima edição. Fiquem agora com a nossa programação.